Boa noite para todo mundo. Para mim é um enorme prazer receber o professor Renato Brasileiro, Defensoria Pública do DF. Muito honrada, professor, com essa participação. Você dispensa comentários, dispensa apresentações, no sentido de ser um verdadeiro ícone no sistema processual penal brasileiro. E a gente sabe que o seu livro hoje, o seu Manual de Processo Penal, é uma referência para todo mundo que atua na área criminal. E é por isso que a Defensoria fez questão de que o senhor participasse desse evento. Eu até lembro que nós teríamos esse evento presencialmente no mês de março, e diante das circunstâncias da pandemia, tivemos que fazer hoje esse evento virtual aqui, mas que não terá menos brilho, eu acredito, do que se tivéssemos feito presencialmente. Então, para mim, é uma imensa honra, eu admiro demais o seu trabalho. E vamos hoje trabalhar o pacote anticrime, falando de alguns temas bem polêmicos, temas que você aborda nos seus livros, e se não houver essa abordagem também, que a gente possa hoje trabalhar aqui nessa conversa. Mas a minha primeira pergunta, professor Renato, diz respeito à nova redação do artigo 3º-A do Código de Processo Penal, que é um artigo novo, na verdade, não existia esse artigo 3º-A. E hoje a gente tem uma proposta de um sistema acusatório que, ao meu ver, é uma proposta muito clara no sentido de um sistema puro em que o juiz não teria iniciativa probatória, mas mesmo a interpretação desse artigo 3º-A, que não permite a iniciativa probatória do juiz, ela pode ser controvertida, ou seja, até que ponto existe brecha ainda no processo penal brasileiro para que o juiz possa atuar de ofício, produzindo prova ou determinando alguma medida cautelar, seja ela diversa da prisão ou seja a própria prisão preventiva. Então, queria que o senhor falasse um pouco sobre a sua opinião sobre essa questão. Vinícius, boa noite. Queria cumprimentar todos os colegas aí da Defensoria Pública do Distrito Federal, cumprimentar todos os alunos aí que nos assistem pela internet, agradecer demais aí pelo convite, pela honra de estar falando aí com vocês sobre um assunto tão importante. Você lembrou bem, né? A gente tinha um evento marcado para março desse ano e foi na semana que foi deflagrada aí a pandemia. Acho que era na semana seguinte, eu já estava aí, tivemos que cancelar. Então, nada mais justo do que a gente honrar nossos compromissos, ainda que pela internet. E eu tenho um prazer muito grande de falar para a Defensoria, porque a Defensoria, apesar de eu ter sido levado para o Ministério Público, é a minha casa de origem, né? Eu devo muito à Defensoria Pública, no meu caso da União, porque foram 3 anos e meio de muitas alegrias, de muito crescimento profissional, e se hoje eu sou o profissional que sou, acredito que isso deve muito ao trabalho que tive como defensor em Manaus, no Rio de Janeiro, Juiz de Fora e Belo Horizonte. Dito isso, então, e já passando aí para o seu questionamento, Vinícius, a gente tem no pacote anticrime uma mudança que vem ao encontro do sistema acusatório, e isso em vários dispositivos. Não apenas na figura do novel juiz das garantias aí, mas também na nova redação do 3º-A, e nas mudanças dos parágrafos 2º e 4º do 282 e do 311 do CPP, que deixam bem claro que o juiz já não pode ter mais nenhuma iniciativa de ofício, seja durante a fase investigatória, seja durante a fase processual. O que mais chama a atenção, e até a título de curiosidade quanto a isso, Vinícius, é que o 3º-A foi suspenso na decisão lá do ministro Fux. E se a gente olhar para o 3º-A, a decisão dele foi sobre o juiz das garantias, ele jogou o 3º-A no mesmo bolo que o juiz das garantias. Só que o interessante é que o 3º-A, me perdoe aqui a sinceridade, ele não tem nada a ver com o juiz das garantias, porque, na verdade, ele vem simplesmente ao encontro do 129, inciso 1º da Constituição, que é tirar do juiz qualquer iniciativa, seja durante as investigações, seja durante a fase processual. E essa mudança,
é importante que se diga, ela vem ao encontro não só do sistema acusatório, mas principalmente da garantia do quê? Da imparcialidade, Vinícius. Eu já fui defensor e sei bem o que é isso. Quer dizer, o que a gente pode esperar de um juiz que, de ofício, decreta uma prisão preventiva? Imagine você, de ofício, ele decreta, ao arrepio da 7960, uma prisão temporária. Quer dizer, os aspectos que o magistrado analisa para decretar uma prisão preventiva são muito próximos dos aspectos que amanhã são necessários para uma sentença condenatória ou para uma pronúncia. Então, por exemplo, eu comento em sala de aula, outro dia eu estava gravando uma aula para o G7 Jurídico, falava sobre isso, quer dizer, grosso modo, o que eu preciso para uma decisão de pronúncia? Prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. Se você parar para pensar, isso é basicamente aquilo, quanto ao fumus commissis delicti, necessário para uma prisão preventiva, desde que, obviamente, somado a uma das hipóteses do periculo libertatis. Quer dizer, quando o juiz age de ofício, um juiz sumariante, então, para decretar uma preventiva durante a primeira fase do júri, por exemplo, ele já está me dizendo, praticamente na cara do gol, que amanhã ele vai pronunciar o acusado. Então, é uma mudança que vem ao encontro da garantia da imparcialidade, não apenas sob o ponto de vista objetivo, mas também sob o ponto de vista subjetivo. Professor, você acredita que o artigo 129, inciso 1 da Constituição Federal, que prevê o Ministério Público como o agente que privativamente promove a ação penal, esse dispositivo, ele já era suficiente para se extrair um juiz inerte, ou se realmente há necessidade de um reforço na legislação ordinária, no Código de Processo Penal, para se ter, de fato, um sistema acusatório puro no Brasil? Quem conhece, você certamente como grande professor que é, Vinícius, sabe disso, quem conhece a obra do professor Geraldo Prado, lá em seu clássico livro Sistema Acusatório, sabe que há muitos e muitos anos, boa parte da doutrina já dizia isso. Então, quer dizer, apesar da redação lá do artigo 156, incisos 1º e 2º, que outorgam ao magistrado essa iniciativa acusatória e probatória, boa parte da doutrina sempre foi crítica disso. Né? Ainda que a Constituição diga, fala assim, não, precisa de um reforço. Eu acho positivo esse reforço. A gente está falando de processo penal, de garantias do acusado, de garantia da liberdade de locomoção. Então, por mais que essa leitura já pudesse ser feita, e citei o nome do Geraldo, a partir da Constituição Federal, eu acho que essa positivação desse entendimento, ela é muito salutar. O que a gente lamenta é que o legislador não tenha olhado para outros dispositivos do Código que ainda falam sobre essa iniciativa. Eu citei há pouco, por exemplo, o 156, 1º e 2º. Quer dizer, se você lê o 3º e lê os 1º e 2º incisos do artigo 156, há uma nítida incompatibilidade entre eles. Há outros artigos constantes do CPP que ainda dão ao juiz essa iniciativa probatória. Então, no livro, do pacote, no manual, a gente sustenta que, diante dessa nova redação do 3º, acabou. O juiz já não pode ter mais nenhuma iniciativa, seja na fase investigatória, seja na fase processual. E já voltando para o seu outro questionamento, Vinícius, sobre as cautelares, o raciocínio é o mesmo. Então, quer dizer, se o juiz, me parece que a lógica é muito óbvia, se o juiz não pode decretar, determinar a produção de uma prova de ofício, idêntico raciocínio há de ser aplicado às medidas cautelares pessoais. Não por outro motivo, o pacote altera os parágrafos 2º e 4º do 282 e altera também o 311. E retira, na minha humilde opinião, qualquer possibilidade do juiz agir de ofício. Eu chamo a atenção dos alunos, geralmente, Vinícius, para o artigo 282, parágrafo 5º do CPP, que fala que para revogar uma cautelar ou para substituí-la, o juiz poderia agir de ofício. Aí, perfeito, sem problema nenhum. Porque se eu, juiz, posso conceder habeas corpus de ofício,
É óbvio que eu posso agir em prol da liberdade de locomoção do indivíduo, seja para revogar uma cautelar anterior, seja para substituir por uma menos gravosa. O erro, me parece, é impressionante a má redação do pacote anticrime. Até brinco com os alunos, Vinícius, que deveria ser objeto de um Globo Repórter, para a gente descobrir quem fez isso, se alguém que redigiu o artigo leu o parágrafo, se quem fez o parágrafo leu o parágrafo seguinte, que é impressionante. Porque no parágrafo 5º, Vinícius, ele fala o seguinte, na parte final, bem como voltar a decretá-la se sobrevierem razões que a justifiquem. Então, por incrível que pareça, há quem entenda que o parágrafo 5º, então, autoriza o juiz a, de ofício, redecretar uma cautelar diante da superveniência. Eu, sinceramente, não consigo concordar com essa orientação. Quer dizer, claramente o legislador comeu bola nessa parte final do parágrafo 5º, mas eu devo dar a ela a mesma interpretação dos demais parágrafos. Até que, na minha cabeça, não há nenhuma diferença entre uma cautelar decretada originariamente e uma cautelar que é redecretada diante da superveniência. Ao fim e ao cabo, estamos diante de medidas cautelares. Então, a sistemática dada a ela deve ser a mesma. Você fez uma outra pergunta interessante, e só para concluir, sobre a questão da prisão em flagrante e da homologação. Todos nós sabemos que ainda é uma prática muito recorrente em audiências de custódia que o juiz faça a conversão do flagrante, seja em temporária, seja em preventiva de ofício. Infelizmente, Vinícius, nesse ponto, o pacote anticrime não alterou tanta coisa assim, porque você bem sabe que desde a Lei 12.403 já havia uma vedação à atuação de ofício do juiz na fase investigatória, que é onde estamos, audiência de custódia, prisão em flagrante, pelo menos em regra. Desde 2011, a doutrina vem batendo em cima disso e dizendo que o juiz não poderia agir de ofício. Os tribunais superiores, você como defensor certamente já enfrentou isso por aí, ainda tem uma enorme resistência. E é lamentável, aí, com o devido respeito, Vinícius, toda essa resistência dos tribunais superiores. E por quê? Porque essa concentração de poderes nas mãos, mesmo do judiciário, ela não é salutar, ela não é saudável para ninguém. Quer dizer, a ideia do sistema acusatório é exatamente para a gente trabalhar com separação de funções. Você para pensar no inquérito das fake news. Existe aberração jurídica maior que essa? A gente que dá aula de processo penal, é difícil até de você explicar para o aluno os fundamentos que levaram o Supremo a concordar com isso. Mas esse é um problema da natureza do ser humano, Vinícius. O ser humano tem uma enorme dificuldade em abrir mão de poder. Tá? E você sabe disso nas varas criminais, não sei se você está atuando em vara criminal, nós estamos no ano de 2020, Vinícius. 2020. Até hoje, Vinícius, colegas aí defensores que estão nos assistindo sabem disso, até hoje ainda há juízes que sequer observam a sistemática de pergunta às testemunhas, o 212 do CPP. Eu tenho certeza que nessas idas e vindas, às vezes o colega recém-empossado sabe disso, um dia ele está numa vara criminal, no outro dia ele está em outra. Cara, tem juiz que em 2020 ele ainda aplica a mesma sistemática anterior a 11.690, querendo perguntar primeiro. Por quê? Porque isso é poder. As pessoas acham que perguntar primeiro significa poder. E há uma tendência natural do ser humano, ainda que ele seja um magistrado, de não querer abrir mão do poder. Mas, como eu disse, isso não é saudável, porque a depender da própria forma que o juiz faz os questionamentos, ele já acaba revelando ali a sua predisposição para condenar o indivíduo. E o mesmo há de ser dito quanto às cautelares pessoais. Por isso que, apesar do pacote anticrime não ter mexido nessa sistemática, eu acho que todo esse reforço em prol da preservação da imparcialidade do magistrado e do próprio sistema acusatório devem ser usados como fundamentos para que ao juiz não seja permitido fazer essa conversão de ofício.
Recentemente, se não me engano, semana passada ou na anterior, acho que tivemos uma decisão monocrática do ministro Celso de Mello nesse sentido. Então, quer dizer, talvez aí, quem sabe, uma luz no fim do túnel para que os tribunais mudem essa orientação. Mas com o Supremo Tribunal Federal que temos, eu, sinceramente, acho muito difícil que isso aconteça. Concordo, professor. Tem norma no ordenamento jurídico que a gente não consegue entender como 3 pessoas razoáveis podem sentar numa mesa e concordar com uma única coisa. E decisões judiciais, a mesma coisa. Tem coisa que a gente simplesmente não acredita, ou seja pela forma que está escrito, ou seja pela própria essência do conteúdo da norma. Mas, ainda nesse tema de audiência de custódia, tem algo polêmico que eu queria abordar, que é o seguinte: não chega a ser uma coisa tão corriqueira que aconteça toda hora, mas às vezes, mesmo com a manifestação do Ministério Público contrária à conversão do flagrante em preventiva na audiência de custódia, às vezes acontece de o juiz da custódia decretar a prisão preventiva mesmo assim. Mas eu queria saber o que você pensa, se, na verdade, o juiz já estaria atendendo a uma manifestação tácita do delegado de polícia, que, quando homologa o flagrante e remete esse APF para o Poder Judiciário, se ele, na verdade, já está, ainda que de uma maneira implícita, dizendo: juiz, por favor, converta esse flagrante que eu homologuei em preventiva, independentemente da manifestação do MP. Você considera que haveria uma manifestação de vontade tácita do delegado de polícia com essa homologação? Ô Vinícius, bem interessante seu questionamento aí, e me faz lembrar, é ruim só falar isso, que a gente vê como que o tempo vai passando, né? Porque eu estou voltando agora para o ano de 2011, quando entrou em vigor a 12.403. E eu lembro de um colega delegado de polícia no Espírito Santo falando sobre isso, me dando um exemplo que eu até hoje uso em sala de aula. Ele prendeu em flagrante um estuprador, e a gente sabe que estupro são crimes que geralmente o cara vai praticando 1, 2, 3 até o dia que ele é preso. E aí ele viu que as circunstâncias eram muito semelhantes a outros crimes sexuais. Nas 24 horas que ele tinha para remeter o APF para o juiz, à época ainda não tínhamos audiência de custódia, o que ele faz? Ele consegue levar outras 3 vítimas à delegacia e elas fazem o reconhecimento do cara. E o juiz, o delegado, remete o APF ao juiz com essa informação representando pela conversão em prisão temporária ou prisão preventiva. Perfeito. Para mim, a sistemática é essa. Eu, sinceramente, acho que você não pode achar, mas é porque é aquela questão, né? Quando você já tomou uma decisão e quer encontrar fundamentos, a gente sabe no meio jurídico, né? Você vai buscando esses fundamentos. Me parece, Vinícius, que o delegado remete o APF como desdobramento de uma obrigação constitucional. O fato dele remeter o APF não significa que necessariamente ele esteja postulando pela conversão do flagrante em preventivo ou temporário. Eu acho que são 2 coisas bem diversas. E esse exemplo do delegado é interessante porque, olha, você prendeu em flagrante, sei lá, um roubo, um crime de furto qualificado, você vai lá e remete o APF. Não necessariamente você precisa entender que aquela prisão deve ser convertida. Agora, num caso como esse de estupro, o delegado faz todo um trabalho, chama outras vítimas, demonstra o periculum libertatis, ele comunica ao juiz e, concomitantemente, representa pela conversão. Eu acho que, nesses casos, perfeitamente possível que o magistrado faz. Aliás, até coloco nos livros que tem toda aquela controvérsia, né, Vinícius? Se o delegado poderia representar, se o MP não precisa concordar, aí também falando sobre isso, eu acho que a gente pode trabalhar aqui com aquela mesma lógica que o Supremo decidiu quanto à proposta de colaboração premiada apresentada por delegados de polícia. Eu acho que a lógica aqui é a mesma. Eu não posso privar o delegado de representar pela conversão. É óbvio que o MP deve ser ouvido, mas o juiz, nesse caso, não ficaria condicionado à aquiescência ou não do órgão ministerial. Perfeito, perfeito. Renato, outra questão importante. Esse pacote anticrime, ele, até na própria redação
do terceiro A, a gente volta um pouquinho para ela, ele teve uma proposta de tratar o terceiro A de todo o sistema processual penal. Tanto é que a redação diz, ó, o processo penal brasileiro será regido pelo sistema acusatório e tal. No entanto, a gente tem leis especiais, como, por exemplo, a Lei Maria da Penha, que no seu artigo 20 possibilita que o juiz decrete prisão preventiva de ofício. E, se a gente considerar ainda quem pode o mais, pode o menos, isso daria margem para que o juiz pudesse decretar uma medida cautelar de ofício, uma medida protetiva de ofício, no âmbito da Lei Maria da Penha, ainda na fase de investigação preliminar, se considerarmos a redação literal do artigo 20. Então, a minha pergunta é, essa nova proposta do pacote anticrime, de um sistema acusatório que, na minha visão, seria um sistema puro, ela revoga tacitamente aquelas disposições de lei especial, em contrário, como, por exemplo, o artigo 20 da Lei Maria da Penha, que prevê decretação de ofício da prisão preventiva? Ô Vinícius, questionamento bem interessante, porque, mais uma vez, a gente ainda encontra discussões quanto a isso, e há quem diga que seria uma norma especial. Então, quer dizer, ficamos lá, né, principalmente quando se fala em Lei Maria da Penha, seria uma norma especial que não sofreria nenhuma mudança com essas alterações na norma geral, que é o Código de Processo Penal. Eu, sinceramente, acho, e outro dia eu estava até discutindo isso em outra palestra, que a gente tem que tomar muito cuidado com a Lei Maria da Penha. Tá? E quando a gente fala isso, pelo amor de Deus, ninguém está dizendo que não devemos combater a violência doméstica e familiar contra a mulher. Hoje para você falar alguma coisa é muito difícil, às vezes, de você se fazer entender. Então, às vezes, você critica a Lei Maria da Penha, e isso até aconteceu comigo. Eu estava criticando a Lei Maria da Penha, e aí vem um comentário dizendo que eu sou favorável à violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, assim, né, você fala assim, meu Deus, vamos dizer que é um reflexo do confinamento aí. Mas, deixando isso de lado, Vinícius, a questão é a seguinte, a gente não pode entender que a Lei Maria da Penha é um microsistema isolado que não sofre os reflexos aí dessas alterações e que não estaria sujeito à própria Constituição Federal. Então, quer dizer, quando você lê o artigo 20 da Lei Maria da Penha, lembrando que é uma lei do ano de 2006, a 11.340, você vai ver comigo que a redação do artigo 20 da 11.340, ela é absolutamente idêntica à redação então vigente do 311 do CPP. Porque lá em 2006, o 311 também dizia que o juiz poderia decretar preventiva de ofício, seja durante a fase investigatória, seja durante a fase processual. Aí vem a lei das cautelares, a 12.403, tira o juiz de ofício da fase investigatória, vem o pacote anticrime e tira agora da fase processual. Ora, é óbvio que essa mudança deve repercutir também na Lei Maria da Penha. E quem fala muito bem sobre isso é o próprio professor Gustavo Henrique Badaró, que ele fala que quando essas mudanças são produzidas no Código de Processo Penal, em regras gerais, sobretudo regras que vêm ao encontro de princípios constitucionais, como a hora trabalhada, imparcialidade, sistema acusatório, eu não posso permitir que esse argumento de lei especial se sobreponha à própria Constituição Federal. Então, na minha opinião, Vinícius, não só dispositivos como o 20 da Lei Maria da Penha, mas eu cito também nos livros o artigo 127 do CPP, que diz que o juiz pode ordenar o sequestro de ofício, mesmo durante a fase investigatória. Para mim, isso já não tem validade nenhuma. E cito também, Vinícius, o artigo 3º da Lei das Interceptações Telefônicas, que também prevê que o juiz poderia decretar de ofício a interceptação. Me parece que isso aí também teria sido revogado. E no caso da interceptação telefônica, isso é até mais óbvio quando você lê o próprio procedimento da interceptação ambiental,
que foi colocada na 9296, em que o legislador do pacote deixou bem claro que a interceptação ambiental não pode ser decretada de ofício. Então, não há nenhuma lógica em dizer que a telefônica pode e a ambiental não pode. Não faz sentido nenhum. Perfeito. Sobre ainda a questão do sistema acusatório e produção de prova pelo juiz, Renato, e apenas saindo um pouco da questão das medidas cautelares pessoais e falando um pouco de produção de prova, o artigo 209 do CPP é aquele que permite ao juiz a convocação de testemunhas do juízo para depor. E, se a gente confrontar esse 209 com a redação do terceiro A, me parece que existe aí uma divergência na essência dos dispositivos. O 209, ele seria também mais uma norma revogada em razão do juiz não poder convocar testemunhas de ofício. Mas a minha pergunta é a seguinte: quando a gente fala em sistema acusatório, o sistema acusatório é uma proteção do indivíduo perante o Estado, exatamente para não permitir que o juiz, agindo com parcialidade, ele se una ao Ministério Público e seja uma força avassaladora contra o indivíduo num processo criminal. Mas a minha pergunta é a seguinte: diante de um sistema acusatório puro, existe margem para que o juiz atue de ofício em favor do réu? Eu explico. Supondo que numa audiência de instrução, uma testemunha mencione que o acusado possa ter agido em legítima defesa e fazendo referência ao nome de outra pessoa que teria visto o fato. E aí o juiz, vendo que o panorama probatório é desfavorável ao réu, resolve convocar essa testemunha para que ela, eventualmente, confirme um excludente de licitude favorável ao réu. Não é uma coisa tão comum de acontecer na prática. Eu já vi isso acontecer em processo criminal, na defensoria, mas não é uma coisa comum. Mas você acha que, se o objetivo do juiz for, eventualmente, atuar de ofício em favor do acusado, isso seria uma ressalva ao sistema acusatório puro? A discussão é bem interessante, Vinícius, se o juiz poderia pender aí para o lado da defesa para produzir provas de ofício. Agora, eu, sinceramente, o que me preocupa em relação a essa discussão é se isso não poderia ser usado como um subterfúgio exatamente para o magistrado agir de ofício. Então, quer dizer, quando que realmente a gente vai saber se ele realmente está produzindo essa prova de ofício para ajudar a defesa? Sobretudo, se a gente parar para pensar, o ônus da prova recai sobre a acusação. Então, o meu grande receio, até pegando o exemplo que você deu aí, seria o seguinte: eu chamo essa testemunha para ouvir, e aí a testemunha não me confirma a situação de legítima defesa, né? Então, essa testemunha referida, ela vai lá e nega a situação. Quer dizer, no final das contas, o juiz acabou produzindo prova de ofício que vai servir em prol da acusação. Então, eu vejo com uma certa preocupação essa atuação de ofício para beneficiar a defesa, porque, em se tratando de prova, a gente nunca sabe o resultado final dela. Tá? Então, acho que seria mais ou menos por aí. E também eu fico com um receio do juiz usar isso exatamente como um argumento para produzir prova, quando, na verdade, suas intenções são distintas. Perfeito. Professor Renato, quando a gente compara o sistema processual penal brasileiro com outros países, a gente vê que o Brasil não trouxe, até hoje, um prazo definido para a prisão cautelar, exceto a prisão temporária, que a gente tem um prazo bem definido na lei. Mas a prisão preventiva, em tese, o sujeito pode ficar preso indefinidamente. E eu queria saber se considerando a morosidade do nosso sistema processual penal, se de fato é salutar que esse prazo fique em aberto, porque já que os processos demoram muito, e colocando um prazo fatal para a prisão cautelar, o juiz seria obrigado a soltar indivíduos extremamente perigosos ainda durante o processo. Então, se deixar isso em aberto seria a melhor coisa, ou se você é favorável
a ter um prazo definido na instrução sobre quanto tempo o acusado pode ficar preso cautelarmente e, passando aquele prazo, ele tem que ser colocado em liberdade, não existe outra opção. E aproveitar também para que você comentasse a nova redação do artigo 316, parágrafo único do CPP, que traz a necessidade de que o juiz, a cada 90 dias, tenha que reanalisar a prisão preventiva de acordo com novos fundamentos, se for o caso de mantê-la. Então, queria que você falasse sobre isso. Questão do prazo da prisão preventiva no Brasil, né, que nós não temos, e também analisar o que seria um avanço, que é essa reanálise a cada 90 dias dos fundamentos da prisão. Ô Vinícius, vamos lá então por parte. Primeiro, em relação à questão do prazo, né? Já houve várias tentativas, várias discussões em relação a esse prazo, mas o que parece bem evidente é que o Congresso Nacional não vai se animar a aprovar uma alteração nesse sentido. A gente sabe que toda prisão cautelar ela tem natureza provisória, deveria, portanto, haver um prazo, exatamente para funcionar como uma verdadeira espada de Damocles, né, pairando sobre a cabeça do juiz, do Ministério Público, para que aquela persecução penal chegasse ao fim, mas não há essa vontade do Congresso Nacional. A gente tem lá na lei das organizações criminosas uma única previsão legal, salvo engano, prazo de 120 dias, né, que pode ser duplicado. Então, quer dizer, a única lei que traz um prazo para a conclusão da instrução com o acusado preso, chegando no máximo 240 dias. No mais, não temos. E nesse ponto, eu acho que o pacote anticrime pecou. Quer dizer, a gente sabe que eles aproveitaram o ímpeto do Poder Executivo em aprovar o pacote anticrime e várias mudanças pró-réu foram nele introduzidas. Dentre elas, você acabou de citar uma que a gente pode falar na sequência, que é o 316, parágrafo único. Mas perderam, sim, uma boa oportunidade de estabelecer um prazo de duração da prisão preventiva. Porque o que hoje a gente vê na prática, e você como defensor certamente vê muito mais, principalmente júri então, você pega caso aí, um indivíduo 2 anos, 4 anos, 6 anos, aguardando julgamento preso na primeira instância. Né? Eu cito no manual um caso em que o cidadão permaneceu preso preventivamente durante 11 anos, né? Sem a conclusão do feito. Quer dizer, por mais que o indivíduo, aquela prisão justifique-se, será que o indivíduo não teria direito a pelo menos um prazo razoável, pré-determinado pela lei, para dar a ele uma certa segurança jurídica? Você, como professor, sabe disso. A gente comenta em sala de aula, né? Bem ou mal, quando você é condenado definitivamente e tem uma pena fixada, 30 anos, 40 anos, pelo menos você sabe o que te espera nos próximos 40 anos. Agora, prisão cautelar é uma angústia, é uma ansiedade. Eu fui defensor, eu sei disso. A família ligando para você toda semana, doutor, e aí? Quanto tempo ele vai ficar? Você fala assim, não sei, depende do juiz, depende do tribunal e assim por diante. Então, infelizmente, o pacote pecou porque poderia ter estipulado, sim, um prazo de duração da prisão preventiva. Não fez, então, infelizmente, a gente vai continuar trabalhando com aquela sistemática, né, Vinícius, de contagem dos prazos. Então, vamos ficar contando o prazo e ficar lá pedindo o relaxamento da prisão. O grande problema, vocês, os colegas defensores sabem bem disso, é que os tribunais aí invocam o princípio da proporcionalidade e aí sabe-se Deus, então, qual seria o prazo de duração razoável para que houvesse um excesso de prazo na formação da culpa. O seu segundo questionamento, Vinícius, aí tem muita coisa interessante para a gente poder trabalhar. Eu estou até abrindo aqui o parágrafo único do 316, é essa novidade. E aí sim, uma novidade muito interessante que certamente deve estar agitando os colegas defensores aí no DF, os colegas que atuam na seara criminal, que é esta previsão para que a cada 90 dias o juiz obrigatoriamente revise a necessidade ou não de manutenção daquela prisão preventiva, devendo fazê-lo de ofício. Aliás, Vinícius,
me perdoe aqui os colegas professores como você, defensores aí, mas vamos até ler o parágrafo único, porque é impressionante o que nós já temos de decisões proferidas quanto a este parágrafo único. Abre aspas para o parágrafo, Vinícius. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 dias, mediante decisão fundamentada, vírgula, de ofício, vírgula, sob pena de tornar a prisão ilegal. Então, vamos lá. Várias questões interessantes. Primeiro, até o advento do pacote anticrime, Vinícius, nós não tínhamos nenhum artigo no CPP que estabelecesse essa obrigatoriedade de revisão da necessidade da manutenção da preventiva. E o que isso significava na prática? Se o indivíduo não tivesse acesso a um defensor público de qualidade, se ele não tivesse acesso a um defensor constituído, ele era, vamos ser sinceros, ele ficava o quê? Esquecido na prisão preventiva. Porque a preventiva dele era decretada e pá! Ele ficava lá 1 ano, 2 anos, ou quiçá, como o exemplo que eu acabei de citar, 11 anos preso preventivamente, sem que ninguém se desse ao trabalho de analisar se aquela medida seria ou não necessária. No ano de 2009, a gente tem uma mudança interessante nessa discussão, que é uma resolução conjunta do CNJ e do CNMP, estabelecendo uma periodicidade mínima anual para essa revisão. Quer dizer, se não tinha nada, melhorou. Anualmente, vamos ter que rever isso. Ou seja, já partindo da premissa, professor Renato, que uma pessoa pode ficar presa cautelarmente por 1 ano. Né? Isso, olha que interessante. Quando a resolução prevê a reanálise a cada... Já está partindo da premissa de que é uma coisa normal que alguém fique preso cautelarmente por 1 ano. Isso, então, quer dizer, bem pensado mesmo. Quer dizer, 1 ano, então, seria um prazo aí razoável. Mas, quer dizer, em 2009 surge essa resolução interessante, e agora com um pacote anticrime, Vinícius, uma norma, e é impressionante, é uma norma extremamente objetiva, ela é preto no branco. Por isso que eu fiz questão de ler o texto do parágrafo único, porque estabelece de maneira muito clara que a cada 90 dias, sem que ninguém peça a ele, o juiz é obrigado a proferir uma decisão fundamentada, reavaliando a necessidade ou não de manutenção daquela medida. Primeiro ponto interessante, Vinícius. O parágrafo único fala decretada a prisão preventiva. Então, certamente, virá aquele intérprete gramatical, aquele hermeneuta gramatical que vai dizer para a gente o seguinte, olha, está escrito decretada a prisão preventiva. O parágrafo único, ora lido, está inserido no capítulo que trata da prisão preventiva. Então, ele só vale para a prisão preventiva. Não tem nenhum cabimento. Quer dizer, a prisão preventiva nada mais é do que uma medida cautelar pessoal. Pau que bate em Chico, bate em Francisco. Então, se nós temos uma norma regulamentando essa obrigatoriedade de revisão, sinceramente, não enxergo nenhuma lógica para não aplicar esse mesmo regramento às medidas cautelares. Aí você vai me dizer, mas então por que isso não foi colocado lá no regramento geral dos parágrafos do 282? Porque falta técnica para o legislador, é tão simples quanto isso. Não me venha com aquele argumento lá, né, de o legislador é sábio, a lei é sábia, se colocou aqui é porque é só para prisão preventiva. Sinceramente, não me convence. Segunda questão interessante, que eu já andei lendo por aí. O parágrafo único do 316, Vinícius, ele foi incluído pelo pacote anticrime. E aí, pasme você, não sei se você já viu isso, tem decisões dizendo que ele deveria valer apenas para preventivas decretadas após o pacote anticrime. Sinceramente, também não consigo concordar com isso, né? E eu vou mais além. O parágrafo único, Vinícius, não sei se você já viu ele está inserido no 316. E aí o 316, ele diz o quê? Que o juiz poderá, de ofício, é parecido com o parágrafo 5º do 282,
revogar a preventiva ou substituí-la, bem como voltar a decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. Então, já vi julgados, salvo engano, do TJ do Paraná, dizendo que, diante da localização topográfica do parágrafo único, que está no 316, ele seria válido apenas para as hipóteses em que a preventiva for o quê? Redecretada pelo magistrado, e não para preventivas decretadas originariamente. Vinícius, sinceramente, eu não sei, hoje eu sou promotor, tem colegas que brincam, falam assim, pô, Renato, você fala, parece que você ainda é defensor. Mas eu fico pensando, Vinícius, se as pessoas não se sensibilizam com alguém que está preso há 90 dias. Você tem muito trabalho como defensor? Sim. Você tem muito trabalho como promotor? Sim. Colega juiz tem muito trabalho como juiz? Sim, eu não nego isso. A minha esposa é juíza. Eu vejo ela aqui agora na pandemia, ó, a gente fica aqui trabalhando frente a frente o dia inteiro. Eu sei que tem muito trabalho, mas será que num prazo de 90 dias, independentemente da carga processual, da carga de trabalho, o magistrado não tem um tempinho para reavaliar a necessidade de manutenção daquela medida? Quer dizer, eu estava vendo outro dia uma decisão da ministra Laurita Vaz, proferida no habeas corpus, Vinícius. Eu leio aqui para você, é o HC 589544, tá? A ministra Laurita Vaz proferiu uma decisão agora de junho de 2020, dizendo que essa obrigatoriedade de revisar de ofício a preventiva, ela é válida apenas para o juiz ou tribunal que decretou a medida. Ou seja, ela não é válida para os órgãos competentes para o exame do processo em grau de recurso. Mas espera aí, Vinícius, a prisão preventiva ela é uma medida cautelar. Toda medida cautelar tem natureza o quê? Provisória. Se ela tem natureza provisória, se ela é uma medida situacional, nada mais lógico do que periodicamente eu reavalie a necessidade de manutenção dessa medida. Agora, explica para mim a lógica disso. O juiz de primeira instância, eu acho legal isso, que é tudo na primeira instância. Quer dizer, o juiz de primeira instância está lá no cafundó do Judas. Ele, azar o dele. A cada 90 dias ele tem que reavaliar. Agora, o tribunal não tem que reavaliar? Então, quer dizer, o tribunal pode demorar 4 anos para julgar uma apelação, e nesses 4 anos o indivíduo vai permanecer preso, sem que Sua Excelência, o relator, não possa se debruçar sobre o processo dele a cada 90 dias para verificar se aquela preventiva ainda se faz necessária. Sinceramente, convenhamos, quer dizer, é aquele negócio, né? Quando é para manter poder, e a gente falou isso na primeira parte da live, ninguém abre mão. Então, quer dizer, eu quero o poder de decretar medidas cautelares de ofício. Eu não quero ficar dependendo do pedido ministerial para decretar a minha cautelar. Agora, quando nos deparamos com ônus e obrigações, aí não se aplica ao tribunal, não se aplica a preventiva decretada originariamente, não se aplica àqueles cuja preventiva fora decretada em momento anterior à vigência do pacote anticrime. Sinceramente, eu não consigo concordar. E ainda, Vinícius, só para concluir esse parágrafo único, que tem muita coisa para ser falada sobre ele, eu comentei para mim, vale para outras cautelares. Outro detalhe interessante, Vinícius, sinceramente, na minha humilde opinião, não me parece haver nenhum óbice nesse parágrafo único a utilização da chamada fundamentação per relationem. Acho que esse é o problema. Quer dizer, você decretou a preventiva do Tício, porque ele é líder de uma organização criminosa, ele praticou 4 homicídios, ele está ameaçando testemunhas, pá, foi preso. Você fundamentou tudo bonitinho à luz do parágrafo 2º do 315. Daí a 90 dias, precisa fundamentar tudo de novo? Eu já até li alguns colegas dizendo que o juiz precisaria fundamentar e que ele precisaria acrescentar novos argumentos para justificar a manutenção dessa preventiva depois dos 90 dias. Vinícius, na minha humilde opinião, se o indivíduo está preso
preventivamente, eu quero crer, a gente sabe de todos os problemas na execução penal, cidadão com celular, saindo de presídio, mas se a preventiva dele foi decretada e aquela preventiva está sendo de fato cumprida, eu quero crer que a situação de periculum libertatis, que havia justificado a sua segregação, pelo menos em tese, ela foi o quê? Neutralizada durante aqueles 90 dias de preventivo. Então, como é que eu posso exigir do magistrado que ele crie argumentos novos para justificar a manutenção da preventiva? Por isso que, a meu ver, não há nenhum problema quanto à utilização da fundamentação per relationem ou aliunde, na qual o juiz simplesmente vai dizer, olha, eu entendo que aqueles fundamentos usados há 90 dias continuam presentes, sem problema nenhum. Uma outra questão interessante, que eu também queria comentar quanto a esse parágrafo único, Vinícius, é em relação à ilegalidade ou não automática da preventiva depois do decurso do prazo de 90 dias. A gente tem um enunciado do Conselho Nacional de Procuradores Gerais, e daqui a pouco eu vou acabar tomando uma representação, né, porque eu fico dando palestra para os colegas defensores criticando os enunciados do CNPG, daqui a pouco a corregedoria vai chegar em mim, mas o enunciado 35, Vinícius, ele diz o seguinte, que o esgotamento do prazo do parágrafo único do 316, ele não gera direito do preso de ser posto imediatamente em liberdade, mas direito ao reexame dos pressupostos fáticos da preventiva. A eventual ilegalidade da prisão por transcurso do prazo não é automática, devendo ser avaliada judicialmente. Vinícius, mais uma vez, é impressionante como que se consegue fazer uma interpretação nesse sentido. A despeito, diria eu, e é por isso que eu fiz há pouco a leitura, da literalidade do parágrafo único. Porque me perdoa aqui o CNPG, com o devido respeito, mas o parágrafo único é de uma clareza meridiana. Se eu chamar minha menina de 6 anos, que está aprendendo a ler, para ela fazer a leitura, letra discursiva, não sei se vai dar para ela, mas está escrito aqui que o juiz deverá revisar a necessidade da manutenção a cada 90 dias, mediante decisão fundamental de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. Quer dizer, essa parte final é de uma clareza grosseira. Ela está me dizendo, o dispositivo está nos dizendo, não é que o juiz é obrigado a reavaliar, ele é obrigado a reavaliar sob pena de, não o fazendo, transformar-se aquela prisão em ilegal. Aqui eu vou lembrar, não sei se você teve a honra de ser aluno, do nosso querido e saudoso professor Luiz Flávio Gomes, que Deus o tenha, nosso querido mestre, eu tive a honra de trabalhar com ele muitos anos, né? E ter ele assim. Fui aluno dele, fui aluno na época de LFG ainda, em 2003, e o professor LFG era dos caras que eu mais admirava dentro do direito, não é nem dentro do direito penal, dentro do direito, esse cara foi um ícone. O professor Luiz Flávio, quer dizer, o direito penal ficou pequeno para ele, o processo penal ficou pequeno para ele, né, Vinícius? Então ele se destacava fora disso, mas principalmente como uma pessoa, né, um ser humano ímpar, porque para os alunos que o viam à distância, às vezes você olha como professor tal, mas assim, o que mais me admirava dele não era nem o conhecimento, a postura, mas a humildade, a simplicidade, a palavra fácil, o carinho, entendeu? A cordialidade com que ele tratava todo mundo. Mas o professor Luiz Flávio Gomes, Vinícius, ele falava uma coisa muito simples e muito óbvia, que é o seguinte, de nada adianta você criar uma norma se você não emprestar a ela coercibilidade. E é o que nós temos aqui no parágrafo único, e é o que nós temos com esse enunciado 35. Porque a partir do momento em que você concluir que esta ilegalidade não é automática, a gente passa a ter mais uma norma simbólica. Quer dizer assim, ó, é um pedido, é um favor que nós estamos pedindo ao juiz, para ele reavaliar a necessidade ou não de manutenção daquela medida. Por isso que, a meu ver, sem a sanção da ilegalidade, esta norma do parágrafo único, ela terá sua coercibilidade praticamente esvaziada. Então, a leitura que eu faço, coloco nos livros, é a de que isso aí é automático.
Não é um pedido para o juiz fazer. Na verdade, a lei impõe ao magistrado a obrigatoriedade de fazer de ofício, sob pena de se tornar a prisão ilegal. Então, por isso que, sinceramente, com o devido respeito, eu não concordo com esse enunciado 35. Eu acho que essa ilegalidade ela é automática. Não sei se Perfeito. tem... Eu acho que redação mais clara do que essa é impossível. O legislador, muitas vezes, ele traz redações truncadas, difíceis de interpretar, mas se tem uma redação fácil de interpretar, é essa do 316, parágrafo único, quanto à ilegalidade da prisão. E você falando sobre já ter sido defensor da União e tudo, e hoje ser promotor, eu também conheço um promotor que já foi defensor e que os colegas brincam com ele, dizendo que ele saiu da defensoria, mas a defensoria não saiu dele. Então, alguns comentários que você fez aí ao longo da exposição me lembram muito isso. E esse promotor, inclusive, já teve júri que eu fiz com ele, que ele pediu a absolvição do réu, que nem eu mesmo estava pensando em pedir. E ele foi lá, facilitou meu trabalho no plenário e pediu, né? Então, mas tem também alguns membros do Ministério Público com esse tipo de pegada, né, na atuação. Mas, professor Renato, eu queria... A gente está caminhando já para concluir, mas um tópico que eu queria muito abordar nessa nossa conversa é o tópico prisão domiciliar, que tem se tornado uma questão cada vez mais corriqueira hoje nas decisões judiciais. Até porque, com a superlotação do nosso sistema penitenciário, a gente sabe o quanto é custoso para o Estado, o quanto é dispendioso manter alguém preso sob a custódia do Estado, né? E nós temos que pagar imposto para manter presídio, que custa caro. E uma alternativa que a gente tem hoje, e com o auxílio da tecnologia, é conseguir manter uma pessoa presa em casa sem que essa mesma despesa ocorra. Eu queria que você desse a sua opinião sobre o futuro da prisão cautelar no Brasil e se você acha que essa tendência de prisão domiciliar ela tende a se expandir. Por exemplo, o Código de Processo Penal ele traz ali um rol de situações que admitem prisão domiciliar, ali no 317, 318, e, no entanto, o que a gente vê? Juízes que estão flexibilizando cada vez mais aquelas situações previstas no CPP e adotando a possibilidade de prisão domiciliar em outras circunstâncias em que ela, em tese, não seria permitida. Você acha que isso é um avanço no sentido de se evitar a superlotação carcerária, diminuir o gasto do Estado, decretando prisões domiciliares? A gente está fazendo essa live aqui, né, Vinícius? E a pandemia, com todos os efeitos negativos, todas as mortes causadas aí, ela vai levar a uma mudança de paradigmas, né? Então, você vê que essa semana eu estive aí no Distrito Federal, semana que vem em Sergipe, na Bahia. Então, quer dizer, e tem mudado todo aí o nosso trabalho. E a gente pode perceber isso em relação à própria prisão domiciliar, né? Outro dia o que você falou, um colega do MP de Minas Gerais também estava falando que muitos juízes têm flexibilizado essa leitura do artigo 318. É óbvio que a medida é interessante, principalmente em tempos de pandemia e principalmente da realidade caótica aí do sistema carcerário. A crítica que eu tenho é que eu vejo assim com um certo receio essas decisões, sobretudo quando você começa a inventar novas causas para a prisão domiciliar. Então, quer dizer, a gente sabe a situação carcerária, a gente tem a situação... Mas o que me preocupa muito são principalmente quando o Poder Judiciário começa a inventar muita coisa. Tá? Eu acho que nesse caso da prisão domiciliar, me permita até explicar, dando um exemplo, Vinícius. Nesse caso da prisão domiciliar, perfeito. Por mais que a gente tenha um rol taxativo lá no 318, há de se flexibilizar isso sim.
Agora, eu vejo com um certo receio essas interpretações que vêm sendo dadas pelo judiciário. E o exemplo que eu costumo citar em sala de aula é a própria questão do racismo aplicável aí à homofobia, à transfobia, aquela famosa decisão do Supremo Tribunal Federal. Eu vejo que acho que não há nenhuma dúvida quanto à necessidade de se punir práticas tão odiosas como essa. Já não se pode mais admitir em sã consciência que alguém seja vítima de preconceito ou discriminação por conta de sua opção sexual. Mas não me parece que, por força de uma interpretação, ainda que do Supremo, eu possa colocar a transfobia ou a homofobia como uma hipótese de racismo, né? Então, quer dizer, o que eu vejo o perigo é isso, quer dizer, o Poder Judiciário hoje, cada vez mais vem se sobrepondo ao próprio Poder Legislativo e a gente vai deixando de lado princípios basilares, extremamente caros a todos nós, como o princípio da legalidade. Mas em certa margem aí sim há de se flexibilizar, e é o que tem acontecido, seja por conta da pandemia do Covid-19, seja por conta da realidade caótica do sistema carcerário brasileiro. Perfeito. Professor Renato, para a gente fechar, o pacote anticrime, ele alterou não só o Código de Processo Penal, ele alterou o sistema processual penal brasileiro como um todo. Eu chego a ter a pretensão de dizer que nós Vinícius. temos hoje... Oi, está me ouvindo? Alô, Vinícius. Alô? Me ouve? Estou te ouvindo. Pode falar, cortou aqui, desculpa. Você ia falar alguma coisa, acho que sobre outras alterações do pacote. Está me ouvindo bem agora? Estou ouvindo, perfeito, meu amigo. Está ouvindo? Sua imagem meio que congelou aí, mas eu estou te ouvindo, o áudio está perfeito. Sobre o pacote anticrime, para a gente finalizar, essa lei 13.964, ela alterou não só o CPP, mas várias leis dentro do nosso sistema processual penal, de maneira que eu chego a ter a pretensão de dizer que nós temos hoje um novo processo penal depois de 24 de dezembro de 2019. E eu queria saber, professor Renato, qual é a sua avaliação geral sobre a Lei 13.964? O pacote anticrime foi positivo? Quais seriam os impactos que ele teria em relação ao combate à criminalidade ou em relação às garantias processuais para o réu? Qual é o balanço que você faz diante dessa nova realidade do processo penal brasileiro hoje? A gente sabe que tramita no Congresso Nacional, Vinícius, o projeto do novo Código de Processo Penal. Está lá caminhando a passos... muito tempo, né? Isso, a passos bem lentos. Com a classe política que temos, Vinícius, eu sinceramente sou muito pessimista em relação ao novo Código de Processo Penal. Então, quer dizer, dificilmente, com deputados e senadores que temos, haverá interesse em se aprovar um novo código aí de processo penal. Então, nesse ponto, eu acho que foi interessante, né? Se aproveitou, inclusive porque o pacote anticrime, né, Vinícius? Apesar dele ter recebido essa alcunha, esse apelido aí, ele teve aquela iniciativa do então ministro da Justiça, Sérgio Moro, depois pegaram muita coisa do projeto do então ministro da Justiça, hoje do Supremo, Alexandre de Moraes, mas o que é interessante é que durante toda a tramitação dele, o Congresso Nacional fez alterações bem interessantes e, sobretudo, em prol da proteção da liberdade de locomoção do indivíduo. Aliás, praticamente tudo que nós comentamos aqui na live de hoje não constava do projeto Moro e nem tampouco do projeto Moraes. Foi colocado lá pelo Congresso Nacional. Eu fiquei praticamente 6 meses, Vinícius, dormindo, tendo pesadelos com isso aqui. Porque o pacote anticrime é realmente uma coisa, não conversa com a outra, né? Se você parar para raciocinar, é uma insanidade, mas a mesma lei, você então sabe bem disso, a mesma lei que autoriza a execução provisória no júri, ela altera o 283 para reforçar que prisão, tirando cautelar, somente com o trânsito em julgado. Então, peraí, como é que eu vou admitir... Parece até que foram 2 congressos diferentes, né?
que aprovaram as leis. Eles não leem. A verdade é que não leem, né, Vinícius? Assim, vamos ser honestos e com o devido respeito, quem fez um artigo não leu o outro. E aí a coisa vai-se embora desse jeito. Então, quer dizer, uma coisa não combina bem com a outra. Mas eu acho que, apesar de todos esses defeitos, e vamos aguardar, e aguardamos com muita ansiedade a decisão do Supremo lá, nas ADIs que foram propostas contra o pacote anticrime, eu acho que o saldo é extremamente positivo. São mudanças que aprimoram o processo penal, muitas mudanças importantes na legislação especial. A gente tem uma nova sistemática do regime disciplinar diferenciado, a gente tem agora a interceptação ambiental, que, enfim, foi regulamentada na 9296. Então, a visão, não quero ser pessimista, o saldo eu acho que é positivo. Resta saber o que o Supremo vai decidir e se o Supremo também não vai desidratar por demais o pacote anticrime. Mas o saldo, a meu ver, é extremamente positivo, sobretudo diante da verdade que é a praticamente impossibilidade de aprovação de um novo Código de Processo Penal, pelo menos na minha visão. Perfeito. Professor, eu quero agradecer demais pela sua participação em nome da Defensoria Pública do Distrito Federal, dizer que o fato de não termos tido um evento presencial não prejudicou a grandeza da sua participação contribuindo com a instituição, porque esse evento virtual ele foi sensacional e com uma vantagem. A gente vai poder divulgar esse evento no YouTube para que as pessoas possam ter acesso a essa nossa conversa, que foi muito esclarecedora acerca do pacote anticrime e do processo penal brasileiro como um todo. Então, saiba que eu sou seu fã, um admirador, leio os seus livros, consulto sempre para as minhas aulas e sempre são as posições que eu mais confio para poder passar para os meus alunos, tanto em sala de aula quanto nas minhas gravações e nos meus vídeos no YouTube. Então, eu te agradeço demais pela presença, que outros eventos como esse aconteçam em breve, porque você sempre será bem-vindo aqui na instituição. Ô Vinícius, eu que agradeço pelo convite aí, né? A gente tinha que estar aí pessoalmente em março, não foi possível, mas eu acho que, e é o que a gente falava há pouco, né? O novo normal, certamente, em algumas questões, vai ser interessante, porque esse encontro virtual aqui, é o que eu falei, hoje a gente pode estar falando com vocês no DF, falando Sergipe, Bahia, praticamente Brasil inteiro no mês, e a gente está conseguindo falar. E a Defensoria Pública, como eu coloquei no começo, é a minha casa, é onde eu cresci profissionalmente, então eu sou muito grato. Então, na verdade, é um prazer poder falar com os colegas, sobretudo com você, um professor aí de processo penal, direito penal, então é sempre um prazer trabalhar. Então, queria agradecer a todos os colegas aí e deixar os canais de comunicação em aberto aí pelo Instagram, Prof. Renato Brasileiro, e também pelos livros, né, publicados, para a gente poder continuar estudando, discutindo e trabalhando aí o processo penal. Muito obrigado, viu, Vinícius? Foi um prazer. Obrigado, professor. Um grande abraço. Ótima noite. Obrigado. Tchau.